pregador mercenário. Tô fora. E você também? Não caia nessa cilada. Não caia nesse banquete do inimigo, de Satanás, para a era moderna, para a geração moderna desses novos líderes, desses novos pastores, desses novos pregadores. Não caia, saia disso. Desperta tu que dormes e Cristo vai te esclarecer. Desperta tu que dorme entre os mortos e Cristo vai te esclarecer. Bom, diante de tudo aquilo que eu já falei na primeira parte, é cabível eu voltar agora com a atenção para o segundo grupo de pregadores. Eu falei do primeiro, você lembra? Dos falsos pregadores. E agora vamos falar do segundo grupo, a quais consideramos como mercenários da palavra de Deus, a saber, aqueles que sentem-se estrelas, ousando cobrar cachês absurdos para pregar a palavra de Deus. Então, a primeira parte foi para os pregadores falsos, os falsos pregadores, E agora, a segunda parte, vou falar daqueles que se sentem como estrelas, artistas, e vai pregando aí e cobrando absurdos de cachê, de valores aí. Bom, a partir do século XX, a igreja evangélica brasileira, ela começou a ter uma expansão sem igual em nosso país. Vemos isto com bons olhos, já que a obra de Deus tem que se expandir por todos os confins da terra, por lugares não apenas no nosso Brasil, mas por toda a terra, Com a facilidade da informação conquistada, principalmente pela mídia, Televisa, que é a televisão, e a informatização da internet, no caso, tornou-se mais fácil o intercâmbio entre igrejas da mesma denominação ou denominações diferentes, e essa divulgação em massa fez com que surgissem os denominados pregadores popstar, aqueles que são conhecidos e reconhecidos como indivíduos cheios de unção de Deus, que conduzem multidões para as igrejas, para os seus congressos, sem contar com uma eloquência fora do comum. Não que eu sou nada contra, mas tudo tem um limite, tudo tem um equilíbrio. A gente não vê Jesus fazer certas coisas, pelo contrário, as multidões aproximavam de Jesus, e no meio dessas multidões, a grande maioria queria somente ouvir o que ele tinha a falar do reino de Deus. Não há problema em homens ou mulheres de Deus ser reconhecidos nacionalmente como verdadeiros paradigmas cristãos, mas com o passar dos anos, começou a perceber, é notório, que isto poderia ser muito mais lucrativo, não apenas para as igrejas, mas principalmente para os pregadores. Foi aí que a coisa começou a desandar e a desagradar a Deus, certamente. Voltamos a repetir que o trabalhador, que o obreiro é digno do seu salário, mas a Bíblia não deve servir como veículo de enriquecimento para ninguém, nem para mim, nem para você, pois aquele que pensa assim está errado, e pois aquilo que recebemos de graça deve ser dado também de graça. O problema jaz na cobiça, já no orgulho de alguns homens que agora passaram a pregar com objetivos meramente financeiros. Tais pregadores muitas vezes cobram cachês, e é isto mesmo, cachês exorbitantes para pregar em igreja e congresso. Eu me lembro bem, eu me recordo bem, quando eu estava à frente de outro ministério, muitos anos atrás, já se falava de pregadores me cobrar alguns cachês para vir trazer administrações, também alguns cantores, para trazer o seu louvor a Deus, ou digamos assim, não vamos julgar, mas cobrava um cachê muito alto, e eu recusava todos, tá certo, de um pregador falar: olha,
pastor, eu vou estar aí com a igreja, vamos tirar a oferta, e tirando a oferta, se a igreja concordar em me passar essa oferta do dia, glória a Deus, e mesmo assim eu vou estar tirando o dízimo dessa oferta que os irmãos vai direcionar ao meu ministério. Então isso é bem diferente do que a pessoa já falar, olha, eu cobro tal valor e eu tenho que ter hospedagem para mim, para minha equipe, você cobre os custos do transporte. Quando você vai colocar na caneta ou vai calcular isso ali, você vê que está passando muito dinheiro e não tem lógica. Aí você começa a entender que a pessoa ela está se achando a última Coca-Cola do deserto, e isso não agrada ao Senhor. Pasme, mas para alguns pregadores as suas pregações tornam-se um negócio milionário. Suas pregações variam de R$2.000 a números que muitos de nós acreditamos não ter condição de pagar. Certa vez também constatei pessoalmente um pregador muito famoso no meio pentecostal arrecadar em um congresso de jovens para o seu próprio benefício cerca de R$60 mil. Este era o valor da sua pregação, R$60 mil. Outra vez contemplei um cantor, pastor muito famoso no âmbito evangélico a conclamar a igreja para ofertar. Para isto ele pediu para passar várias vezes as salvas de depositar as ofertas e os dízimos, e depositou nela cerca de R$400 que jazia em sua carteira, e um relógio de ouro caríssimo. Tal pregador fez isso, toda essa cena, para dispor o seu coração, simplesmente para as pessoas doar tudo que elas tinham. Ele tirou R$400 da sua carteira, do seu relógio, quem sabe ali de ouro, né? Que era caríssimo o seu relógio, e fez isso diante da igreja, só para demonstrar para a igreja que o coração dele estava liberado. Mas o pior que eu constatei depois, ao contemplar no final do culto, o pastor da igreja devolver todo o dinheiro, quanto também o relógio, para o pregador da noite. Instantes que eu vi, que a gente viu, e caímos em tristeza, né? Porque a pessoa coloca na salva e depois tira. O que podemos concluir com isso? Deste fato é que havia um acordo entre o pastor pregador e o pastor da igreja, para enganar a fé e a boa vontade das pessoas daquela igreja. Em nome de Jesus, gente, eu fico pensando comigo, eu sou um pecador, olha bem para mim aqui, eu sou um pecador, muito pecador, mas tem gente que se supera, tem gente que brinca demais com as coisas de Deus, demais, e não vou julgar aqui não, mas o que plantamos a gente colhe, e Deus é juiz, e Jesus está agora como nosso advogado, mas no dia do juízo final, Jesus, ele não vai ser advogado mais não. Ele vai fazer parte da comissão de Deus para julgar as nações. Bom, é de entristecer, mas homens que deveriam servir como paradigmas, como exemplo de humildade, serviço, cumplicidade e amor para com o povo de Deus e a obra, são totalmente gananciosos, falsificadores da palavra, contadores de histórias, enganadores do povo de Deus. Não é de admirar, pois há muito tempo o apóstolo Paulo já nos alertava constantemente a isto, falando que nos últimos dias apareceriam homens que mercadejariam a palavra santa do Senhor. Bom, será que tudo isso não se tornou realmente um mercado? Claro que se tornou. Meus amados, nossa geração deve ter por missão denunciar, lutar e transformar essa realidade que muitos pregadores fundaram, a saber, mercadejar a palavra do Senhor. Devemos pregar de forma pura, estando alicerçado nas escrituras sagradas. Diz a palavra do Senhor, olha que está escrito lá na palavra do Senhor em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 5,
Depois 9 a 10. Disputas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte do seu lucro. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação, em laço e muitas concupiscências loucas e nocivas, a quais submergem os homens na ruína da perdição. Porque o amor ao dinheiro, eu gosto tanto desse versículo, é a raiz de todos os males. E eu me policio nesse versículo. Quando você pega, você pode ter dinheiro, você pode ter, sua carteira pode ter dinheiro, seus cartões pode ter saldo, mas o amor ao dinheiro, ter dinheiro não é proibido, não é pecado, mas o amor ao dinheiro. Quando fala esse amor aqui, é um amor que é além do normal, né? De todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Paulo demonstra em suas palavras a realidade que o evangelismo do século 21 hoje vem passando. Homens apegados ao dinheiro, que servem não como paradigmas do evangelho, da cristandade, mas de vergonha do evangelho. Que vergonha o nosso evangelho. Paulo dá também algumas instruções para aqueles que querem fazer a diferença. Aquele que quer fazer, fala, eu quero fazer a diferença. Fala assim, Jesus, eu quero fazer a diferença. Jesus, eu quero fazer a diferença. Diz assim, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 11 e 12, mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, a peleja da boa, a peleja, me perdi aqui, vou repetir. É porque às vezes eu fico, nossa, vocês não sabem quando eu leio a palavra e eu vejo pessoas distorcendo ela. Mas é assim, ó, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, peleja a boa peleja da fé. É isso, peleja a boa peleja da fé, apoderar-te a da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo já feito a boa confissão de muitas testemunhas. É isso. O verdadeiro pregador é o homem de Deus. É aquele que serve a Deus e não serve a senhores. É aquele que sabe que Deus é o dono das riquezas, mas é Deus que dá as riquezas. Que ele não precisa se gastar, que ele não precisa vestir uma máscara para ganhar dinheiro usando o evangelho. O seu coração não está aprisionado à cobiça e muito menos à mentira. O seu prazer é unicamente fazer a vontade de Deus, independentemente daquilo que ele vai ganhar em seu benefício para ajudar a sua família, sustentar a sua vida, a sua casa, o seu lar. Para ele entende que é importante dar de graça, porque ele recebeu de graça. Não é um peso pregar o evangelho, não é um emprego pregar o evangelho, não é uma obrigação que constrange todos os dias. Às vezes a pessoa fica aí trabalhando por aí e rala, trabalha e ganha tão pouco. Aí o Senhor vai lá, além de libertar a pessoa, além de curar, além de tirar do cárcere, além de tirar da droga, da prostituição, da macumbaria, de toda a podridão do mundo, de todo o lixo mundano. Deus vai lá, resgata essa pessoa com a mão forte dele, limpa, sara as feridas, cura a pessoa, e a pessoa vem para o evangelho e começa uma vida com Deus ali, é batizada nas águas, é batizada no Espírito Santo. O Senhor leva no profundo da palavra, o Senhor dá o dom do cântico, do louvor, e a pessoa começa a ser abençoada. Aí a pessoa então começa a esquecer de onde veio, de o que ele era, o escravo que ele era do ex-patrão dele, do lixo que ele era antes de ser liberto, lavado pelo sangue de Jesus. E ele vem para o evangelho, e começa a
Deus usar ele, e ele esquece de tudo isso e começa então a virar um pregador mercenário, começa a virar um pastor falso, um líder falso, um cantor mercenário, e ainda começa a cobrar por isso, e ainda acha que é um popstar, acha que é uma estrela. Eu quero dizer para você, a mão do Senhor Deus, ela não está encolhida para salvar, mas ela também não está encolhida para fazer isso aqui, te tirar, te jogar. Quando eu falo te tirar, é porque eu não sei onde essa videoaula vai chegar. Vai chegar para os nossos alunos do Seminário Pastor Essencial, vai chegar para os nossos grupos de liderança, vai chegar para todos que tiver, porque essas 2 aulas eu vou deixar, essas eu faço questão, essas 2 aulas eu faço questão de deixar lá no YouTube. Por quê? Para que as pessoas possam ser alcançadas, porque tem muita gente que precisa acordar, porque o Senhor vai expulsar eles, vai dar um basta, sai fora. Sai fora, porque você não me representa. Você não serve para fazer a minha obra. E finalizando aqui, não podemos agir como falsificadores do Evangelho. O nosso dever é falar não para tudo aquilo que não agrada a Deus. Nosso dever é falar não o que agrada aos ouvidos do povo de Deus. O nosso dever é falar não para aquilo que não está nas Escrituras. Nós não pregamos o evangelho antropocêntrico, que eu posso ser famoso através do evangelho, que eu quero ser uma estrela, um pastor conhecido. Não, mas um evangelho teocêntrico. Nosso papel é alertar a nossa geração ante tantas mazelas que vem alastrando em nosso meio, em nosso mundo. O inferno está sugando cada dia mais almas, está com a boca dele escancarada e puxando as almas e condenando elas ao fogo eterno. E vocês talvez estão aí pensando em ganhar, usar o evangelho, mercadejar o evangelho, colocar cachê, se sentir estrelas, ou alguém que quis se sentir uma estrela, alguém que quis se sentir o reconhecimento acima de Deus, ele caiu e ele se tornou, era um anjo de luz e se tornou Lúcifer, se tornou Satanás, se tornou o espírito que é o espírito não, um demônio, que é o arqui-inimigo de Deus e do povo de Deus, que veio somente matar, roubar e destruir, porque ele foi ganancioso, ele subiu a ambição, o orgulho excedeu e ele quis ser mais do que Deus. Tem muitos pregadores que querem ser mais do que Deus, que querem ser mais que Jesus, que querem ser mais que os discípulos, que querem ser mais que o apóstolo Paulo, que querem ser profeta mais que João Batista. E então por aí, o nosso papel não é esse tipo de pessoa. Não, que possamos viver uma vida de santidade e de servidão ao nosso Senhor, propagando o seu amor e sua graça à humanidade que jaz em trevas, que já está se perdendo, não como mercenários, não como estrelas da internet ou da televisão, mas como verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. Eu falo isso para você, eu deixo essa aula para você, eu deixo essa mensagem para você, porque Jesus, Ele te ama, Ele te resgatou, Ele te salvou, é para você ser novidade de vida. Se Ele quisesse que nós continuássemos sendo o lixo que nós éramos, Ele não ia nos salvar. Se Ele quisesse que nós éramos pessoas de mau caráter, com condutas erradas, Ele não nos salvaria, mas Ele nos salvou. Ele nos chama para sermos transformados, para que nós possamos representar o reino dEle e principalmente a Ele. Nós sejamos espelhos de Cristo, como Paulo falou, sejais imitadores como eu sou de Cristo. Vamos. Deus, Ele cuida, eu torno a repetir, Ele cuida das suas finanças. Se você está no ministério, se você pensa em estar no ministério, dedicar, não deixa que a fama, as riquezas venham te corromper. Deus, Ele vai cuidar de você, Ele vai te colocar no meio de príncipes e reis, mas quando Ele quiser,
E Ele vai te enriquecer o tanto que for necessário, quanto Ele assim vê que você merece. Que Deus te abençoe. Terminamos essa mensagem e esta aula, conteúdo do seminário Pastor Essencial. Se você não entrou ainda, entra para esse curso. É fantástico, é abençoado. A paz de Jesus Cristo.